Então tá, gente, vamos lá. Espero que vocês curtam aí o que eu e o Gus, a gente pensou para vocês. Acho que a ideia é a gente também voltar, assim, a alguns conceitos fundamentais, porque eu acho que isso vai ser importante, né, para a gente poder, mais ou menos naquele mesmo processo que a gente vem fazendo ali na psicofísio, né, retomar algumas coisas mais básicas, e depois, à medida que a gente for avançando aí nos encontros, a gente vai cada vez mais deixando um pouquinho mais complexo, mas acho que se a gente conseguir avançar nessa lógica aí que eu e o Gus a gente pensou, eu acho que a gente acho que vai fazer tudo, vai fazer sentido quando a gente chegar lá para o final. Esse tema aqui achei bem legal, acho que falar um pouco sobre o fantástico mundo das revisões, que obviamente é uma brincadeira, né? Mas a gente tem muita coisa massa para fazer aqui, tem muita coisa legal, né? E para a gente avançar, então, nessas coisas legais, tem algumas formas, alguns métodos, né? Algumas estratégias, macetes, né? Tem várias coisinhas que acho que ao longo aí de 4, 5 encontros a gente vai conseguir, né, passar para vocês e instrumentalizar vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, gente, pelo amor de Deus, né, abram o mic aí, parem a gente e tu também, né, Gus, se tu tiver alguma coisa para contribuir, por favor, né, fica mais do que à vontade para a gente ir Pode construindo deixar. alguma coisa junto. Tá? Então, antes da gente pensar assim, né, em qualquer tipo de estudo, na verdade, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça qual que é a nossa pergunta de pesquisa, tá, gente? Então, assim, isso é fundamental, é o básico, é antes de qualquer coisa, tá? Ah, Bado, eu quero fazer, não sei o que. Tá, pera aí só um pouquinho. Qual é a tua pergunta de pesquisa? É a primeira coisa, seja o estudo de revisão, o estudo empírico, tá? Não importa. Qualquer estudo que a gente for fazer, ele tem que ter uma pergunta de pesquisa, né? E essa pergunta de pesquisa, né, ela tem que ser grande o suficiente, ou seja, para ter muitas pessoas interessadas nesse tema, né? Não é uma regra, mas se tem muitas pessoas interessadas nesse tema, significa que é uma área de estudo que é uma área quente que a gente chama, né? Que isso está quente na literatura, tem muita gente olhando para isso. Então, isso cria um corpo também, né? Crítico, né? Uma massa de pessoas trabalhando nessa temática. Isso, né? Ajuda no processo da gente avançar para algumas coisas. Então, ela tem que geralmente, né? Uma boa pergunta de pesquisa, ela vai se encaixar dentro dessas áreas que tem muita gente interessada estudando. Mas a pergunta de pesquisa ela também precisa ser pequena o suficiente para que ela seja possível da gente responder. Né? Então, eu quero descobrir qual é a natureza do universo. Ah, beleza, é uma pergunta grande, tem muita gente interessada nisso, mas a gente não tem hoje ferramentas disponíveis para que a gente possa responder de uma forma clara e objetiva a essa pergunta. Tá? Então a ideia assim é que todos vocês devem já ter feito esse exercício de formular uma pergunta de pesquisa ou de terem pensado sobre isso cada vez mais, não só cada vez mais todos os documentos assim, não só os nossos projetos de bolsa ou projeto de mestrado, projeto de dissertação, de tese, projeto de edital e até em artigo eu tenho visto já, gente. As pessoas botam assim, a pergunta de pesquisa que norteia esse projeto, ou a pergunta de pesquisa que norteou esse trabalho foi, abre aspas, e aí a pessoa faz ali, coloca claramente, de forma bem direta, a sua pergunta de pesquisa. Isso é bem legal, acho que é uma estratégia bacana, assim, e ajuda quem está lendo a entender. Porque às vezes a pessoa vai transitando e viajando na fundamentação teórica, aí tu tá falando de TEPT, daí tu vai para dissociação, aí tu vai para psicofísio, daí no final tu puxa para não sei o que, daí chega no final, tá, mas só um pouquinho, agora eu tenho que montar o quebra-cabeça e tentar descobrir o que a pessoa efetivamente quer fazer. E aí quando tem a pergunta, então no final lá, então a pergunta de pesquisa desse trabalho é, pum, e aí tu joga ali a tua pergunta de pesquisa. Alguns documentos, né, alguns alunos, enfim, já fazem isso, não é regra, tá, gente? Mas é algo assim que, mesmo que tu não vá colocar no documento, é legal e é muito importante tu ter essa pergunta de pesquisa de forma clara e na tua cabeça, tá? Então isso tem que estar ali e vocês têm que saber. Algumas dicas para a gente formular uma boa pergunta de pesquisa, né? Ela deve ser feita, então, deve ser formulada como uma pergunta, então a gente vai ter o ponto de interrogação lá no final, vai ser algo que eu vou, né, desenvolver diferentes estratégias, utilizar diferentes métodos para que no final eu tenha, ou não, uma resposta para essa pergunta, mas eu vou direcionar os esforços na tentativa de responder a essa pergunta.
Tem que ser limitada a uma dimensão viável, né? Então, isso que eu comentei para vocês, ela tem que ser uma pergunta que ela seja execuível, né? Que eu tenha condições, com os métodos que eu tenho, na realidade que eu tenho de conseguir executar. Ela tem que ser clara, tá, gente? E aí a gente vai ver assim que às vezes as pessoas pensam, tá, mas será que ela não está muito simples? Às vezes ela vai ser simples, a pergunta, mas a forma, os métodos, os objetivos, aí isso incrementa um pouco, mas a pergunta fundamental que vai direcionar o teu projeto, quanto mais clara possível, melhor, tá? E, obviamente, né, ela tem que ser precisa nos limites da aplicabilidade. Então, isso que eu falei para vocês. Eu quero usar aqui no meu projeto, eu vou fazer uma terapia com um vírus que edita o meu genoma e eu vou injetar lá nos pacientes do NEPT, porque eu quero saber se esse vírus ajuda no tratamento do TEPT. Não. Né? Tipo, daí eu vou formular uma pergunta sobre isso, não dá. Porque a gente não tem, né, nesse caso, que eu viajei aqui um brainstorm, não tem uma aplicabilidade disso. Então, ela tem que ser precisa. E a gente vê, é bizarro, assim, cara, quando a gente olha umas perguntas assim, que tu fica, tá, a pessoa não tem como responder isso. Ou a pessoa não tem ferramentas para chegar nisso. Tá? E isso é o problema, assim, que quando isso aqui tá meio confuso no início, todo o resto tende a ser mais atrapalhado também. Aí quando a tua pergunta não tá clara, o teu objetivo geral também já não tá, os específicos já não casam muito bem, aí a tua hipótese fica sem pé nem cabeça. Então é uma bola de neve, tá, gente, que é importante nessa primeira etapa, né, a gente conseguir já delimitar e escrever de forma clara o que é que eu quero estudar. Alguns exemplos, tá? Há diferenças entre homens e mulheres adultos em tarefas de memória? É uma pergunta de pesquisa, entendeu? Como é que o cara vai avaliar a memória? Ou a menina vai avaliar a memória? Não faço ideia. Né? Isso aqui vai entrar depois, lá, nos meus objetivos, nos meus métodos, mas a pergunta de pesquisa está muito clara. Né? Quem é a minha amostra? Qual é a minha população? Eu vou trabalhar com homens e mulheres adultos, beleza, e eu vou no meu desfecho lá olhar alguma tarefa de memória. Mas qual tarefa tu vai usar? Não sei, isso depois tu vai evoluindo no teu projeto, mas obviamente tu vai daí, a partir daqui, escolher métodos, ferramentas, delineamento de pesquisa que vai, de certa forma, encaixar com isso daqui. Então, é uma construção contínua, tá, gente? As coisas não podem ficar desconexas. A tua pergunta de pesquisa, ela está diretamente ligada com os teus objetivos, diretamente ligada com a tua hipótese, e, obviamente, os teus métodos, eles têm que dar conta disso. Eu não posso fazer a minha pergunta de pesquisa essa e no final lá, tá, qual uma tarefa de memória? Daí eu vou fazer, tipo, PHQ9, né? Tipo, não faz sentido, tem que estar... Isso tudo tem que estar muito conectado, é um processo contínuo, tá? Um outro exemplo, usuários crônicos de cocaína apresentam prejuízos na aprendizagem? Como é que eu vou medir a aprendizagem? Né? Quem são esses usuários crônicos de cocaína? Poderia ser de maconha, poderia ser de qualquer outra droga, né? Mas a ideia, né, a formulação da pergunta, ela está muito clara e é um projeto que eu leio a pergunta, eu sei que existe uma condições, né, digamos assim, de eu, se eu instrumentalizar isso, de uma certa forma eu responder essa pergunta. O exercício físico interfere no processo de aprendizagem escolar? Como é que eu vou responder? Se eu vou fazer um longitudinal, se eu vou fazer um transversal? Aqui eu não estou dando ideia nenhuma ainda de método ou de delineamento, mas eu tenho uma pergunta que eu vou me esforçar para responder. Tá? Existe também, assim, algumas pessoas consideram que para uma pergunta de pesquisa ela também ser muito boa e clara o suficiente é que tu consiga ler a tua pergunta de pesquisa e na leitura da pergunta tu já identificar a tua variável independente e a tua variável dependente. Pelo menos as principais, né? Então aqui, diferenças entre homens e mulheres, desculpa, faltou agora que eu vi que está digitado errado. Adultos em tarefas de memória. Eu sei qual é a minha variável independente aqui, que é sexo. Eu sei qual é a minha variável dependente, que é memória. Não sei exatamente como, mas eu consigo identificar minha VI e minha VD aqui. Usuários crônicos de cocaína, variável independente, prejuízos na aprendizagem, variável dependente. Não é regra, né, gente? Algumas dicas, isso aqui varia, tem todo características pessoais de vocês, do orientador, do grupo de pesquisa, enfim, que contribuem, né, para perguntas mais simples, mais elaboradas. Mas isso aqui, gente, pergunta de pesquisa tem que estar muito clara, né? Existem ferramentas que a gente pode usar para formular perguntas de pesquisa, aqueles os picos, né? Onde a gente
tem até softwares que montam para a gente, né? Pico é Population, Intervention, Control e Outcome. Então eu vou colocar quem é a minha população, eu boto ali, por exemplo, homens e mulheres, sei lá. A minha intervenção é psicoterapia. O meu C do pico é o controle, é comparado com sem fazer terapia, sei lá, e o desfecho tu bota ali psicofísio, e aí o próprio software já monta para ti. Existe diferença entre homem e mulher na psicoterapia quando comparados a os adultos que não fazem psicoterapia em medidas psicofisiológicas, por exemplo. Então, o software meio que já monta de acordo com o estudo. Já começa a complicar um pouco mais, mas independente disso, tá, gente? A mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte: quando pensarem num projeto, quando pensarem numa ideia de pesquisa, a pergunta de pesquisa tem que estar clara, tem que ser a primeira coisa, assim, tá, o que tu quer responder quando tu terminar, quando tu coletar, quando tu terminar a tua revisão, quando tu coletar teus dados, quando tu fechar o teu TCC, o que tu tá tentando responder, tá? Posso dar Então uma vamos, continuidade aqui? claro, claro, pode. Só duas coisas. Uma que tu deu um exemplo da gente pecar por ser grande demais a nossa pergunta de pesquisa, né? Responder sobre a origem do universo. Mas uma coisa que geralmente acontece nos nossos projetos, nas nossas revisões, é que a gente parte de uma ideia que é muito específica para nós, para nossa realidade. Meu Aham, projeto é primeiros socorros psicológicos. Então eu quero saber se isso aqui, esse jeito que eu quero fazer funciona, né? Mas será que tem outras pessoas interessadas nisso? Será que isso vai gerar muitos estudos, já que a gente está falando de revisão? Eu quero buscar outros estudos, né? Será que tem um monte de estudo disso ou eu vou fazer uma revisão que está fadada a achar nada, porque é muito específico? uhum, uhum. Então, isso é importante do ponto de vista de ser talvez pequeno demais, às vezes, né? É, E é, outra coisa é que tu estava falando agora de como é importante a pergunta estar clara, porque senão outras coisas vão ficando confusas. Isso é muito verdade no meu TCC, no meu projeto e tal, mas ainda mais numa revisão que eu vou ficar buscando outros projetos, que todos eles são diferentes, todos os uhum, estudos são diferentes entre si, e eu vou precisar ser muito claro qual é o meu critério de seleção, né? Então a pergunta é mais uhum. importante ainda. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente começar a falar dos tipos de revisão, né? Aonde que eu posso, especialmente na revisão narrativa, né? Qual que é o grande problema, assim, quando eu não tenho isso bem delimitado, assim, delineado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, coloquem no chat aí ideias de perguntas de pesquisa e a gente vai pensando assim, vou dar, acho que, deixa eu ver, 13, 16, 4 minutinhos para vocês irem colocando no chat ali ideias de perguntas de pesquisa. Não se preocupem dela ser perfeita, a ideia é a gente olhar uma pergunta de pesquisa e rapidamente discutir assim se tá clara, se não tá clara, né? Tá legal, não tá legal, enfim. Vamos pensar nisso assim. Já deixei o chat aberto aqui, fiquem de repente perguntas de vocês, não sei, coloquem aqui só para a gente ter material para discussão, tá? Vou dar aqui 3, 4 minutinhos para a gente falar sobre isso. Se ficarem muito assim, de não quero botar ali, que eu acho que não tem problema, né? Mandem para mim inbox no privado, que daí eu leio em voz alta sem contar de quem é, enfim, mas tá, gente, fiquem bem tranquilos aí. Será que a microbiota intestinal afeta o desfecho clínico de pacientes com TEPT? É uma boa pergunta, né? Porque eu consigo, tipo, já identificar aqui, né, qual é a minha variável independente e qual que é a minha variável dependente. Tá, mas Bruno, como é que tu vai medir ou como é que tu vai analisar a microbiota intestinal? Isso aí depois, quando eu ler o projeto, quando eu ver, né, que tipo de material tu vai utilizar, que tipo de método tu vai utilizar, se isso tá de acordo, né? Se esses métodos que tu vai selecionar depois, eles vão ser coerentes, né? E no final das contas eles vão te ajudar a responder, digamos assim, né? Essa pergunta de pesquisa. Então tá, é uma pergunta de pesquisa boa, que está bem clara, né? De novo, gente, existem formas assim bem sistemáticas de tu montar uma pergunta de pesquisa, mas a gente pode avançar nisso depois, talvez num outro momento, tá? Mas acho que tá bem, acho que pegou bem aqui, Bruno, a ideia. Mais alguém, gente?
Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso, assim, independente de colocar a pergunta aqui ou não? Qual o efeito de seminários de redação científica na qualidade de produção teórica dos alunos? Perfeito. Né? Então, aqui eu, sei lá, poderia pensar vários métodos, né, que a gente poderia utilizar para, enfim, desenvolver isso. Eu vou comparar alunos que têm seminário contra alunos que não têm seminários e depois de 2, 3 anos eu vejo lá quantos artigos foram publicados, sei lá. Então, tem formas de eu desenhar um estudo para isso, mas, obviamente, é uma pergunta que ela é clara, ela é objetiva, ela tem aplicabilidade, ela tem execuibilidade, né? Então, são esses os critérios lá que a gente vai olhar para saber se é uma pergunta clara. Boa. Incidência de transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes diagnosticados com TEPT. Perfeito, mesma coisa, né? Então, acho que vocês sacaram bem, assim, qual que é a lógica da pergunta de pesquisa, tá? Eu vou pedir para vocês, gente, o seguinte, tá? Mesmo que vocês não coloquem aqui no chat, a gente vai precisar que cada um de vocês formule uma pergunta de pesquisa e guardem isso em algum lugar, porque a gente vai voltar nisso provavelmente na aula que vem ou na outra, mas a gente vai precisar que todos vocês tenham uma pergunta de pesquisa formulada, tá? E não se preocupem dela estar perfeita, dela estar certa ou não, mas façam esse exercício de formular uma pergunta de pesquisa, porque a gente vai precisar voltar nisso depois. Quem já colocou ali, só copia e cola aí num documento do Word, sei lá, salva em algum lugar, mas quem não fez, a gente pede aí que se organize, faça uma pergunta de pesquisa e guarde aí, porque em algum momento depois a gente vai voltar nisso, tá? Beleza, então agora eu tenho a minha pergunta de pesquisa e eu decidi, né, antes de mais nada, antes de tentar responder a minha pergunta de pesquisa, eu decidi fazer uma revisão, né? Eu decidi que eu quero fazer um estudo de revisão nesse tema, né, sobre isso, enfim. E aí vocês vieram falar comigo, bah, olha só, tem a pergunta de pesquisa tal, bah, muito boa a tua pergunta de pesquisa, tá, legal. E aí eu decidi fazer uma revisão, eu vou perguntar para vocês, tá, mas por que tu vai fazer uma revisão sobre isso? Aí vocês vão ter que me convencer que é uma boa ideia fazer uma revisão sobre isso, né? Claro, aqui tem algumas respostas meio protocolares, mas que são importantes, né, para a gente saber. Uma boa revisão, ela é extremamente importante para tu embasar um projeto de pesquisa. Então, na verdade, a gente já faz uma revisão, né? Quando a gente escreve um projeto, a gente, na verdade, faz uma revisão já da literatura, né? A gente vai buscar vários artigos que vão, de uma certa forma, fundamentar esse projeto que eu estou propondo para tentar responder aquela pergunta de pesquisa que eu já falei para vocês que é importante. Uma outra resposta, né, que é importante também no contexto que a gente vive, é que revisões elas são muito citadas, né? Então, uma revisão, independente do tipo de revisão que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas geralmente têm um número de citações bem alto, né? E aí isso te dá duas coisas legais, assim. Uma, tu vai ser tipo reconhecido como a pessoa que fez a revisão lá sobre sei lá o quê. E para tu escrever uma revisão, independente do tipo dela, tu vai ter que estudar muito os artigos daquela área. E automaticamente já vai te tornar um expert nisso, porque se tu vai fazer uma revisão sistemática, tu fez uma varredura da literatura, tu teve que, de uma certa forma, ler muitos artigos sobre aquilo ali, né? Então, tu vai é um processo assim que gera uma aprendizagem muito grande, gente. E assim, é meio clichê falar isso, mas assim, tu vira um outro pesquisador depois que tu faz um estudo de revisão. É incrível, assim, porque tu te obriga a ter que ler muitos estudos sobre aquilo ali, coisas que às vezes num artigo, assim, específico tu não vai conseguir, porque, vou ler aqui os mais importantes para colocar na minha introdução, que é cada vez mais curta, porque as revistas pedem, tu não tem tanto espaço para soltar a mão, que nem a gente diz, né, escrever. Então, às vezes tu fica também um pouco preso nessas barreiras, assim, né? E quando tu faz um estudo daí desenhado especificamente para isso, um estudo de revisão, tu tem mais espaço para propor essas coisas e automaticamente, para tu escrever mais, tu precisa ler mais. E aí ao ler mais, tu também, de uma certa forma, te torna um expert nesse assunto, tá? Então, tem várias perguntas aqui, respostas, digamos assim, protocolares. Deixa eu ver aqui, a Milena perguntou, a revisão não é obrigatória para elaborar um método? Sim, tu vai fazer uma revisão
de literatura, fundamentação teórica, dependendo do documento, eles chamam de forma diferente. O que eu tô chamando a atenção aqui, Milena, é tu desenhar um estudo de revisão, né? Opa, por exemplo, eu nunca fiz isso, mas quem conseguiu publicar a sua fundamentação teórica de algum projeto como um estudo de revisão, né? Isso é muito raro, assim, eu não me lembro disso acontecer. Por quê? Porque tu não pensa nessa revisão teórica, nessa fundamentação que tu está escrevendo como um estudo de revisão da literatura. Tu simplesmente escreve as coisas para fundamentar o teu projeto, o método que tu vai escolher, como é que tu está costurando as coisas e colocando a pergunta de uma forma que alguém ainda não tenha feito, mas tu não pensa na fundamentação teórica como um estudo de revisão desenhado para responder algo, né? Então, mas será que essas coisas não podem andar juntas, né? Será que eu não poderia fazer um estudo de revisão que vai servir como a minha fundamentação teórica e aí a partir daqui, bom, meu estudo identificou lacunas aqui, aqui e ali, então eu vou propor o meu empírico assim, né? Imagina se a gente conseguisse, Cris, todos os projetos ter um estudo teórico de revisão e um estudo empírico. Nossa, isso aí seria assim o ouro, assim, né? Para grupo, a nível de grupo de pesquisa, de produção, né? Não sei se tu queria... Tá bem Estava colocado. falando, mas estava mudo, mas agora a Tá gente te bem ouve. colocado isso, Dudu. Vamos dizer assim, tem uma dificuldade aqui nessa questão da. Geralmente, né, a introdução teórica, o objetivo dela não é ser um estudo isolado, né, e aí ela acaba, então, sendo, né, enfim, um conjunto aí, um apanhado aí muitas vezes um apanhado de referências para chegar no problema, mas ela não se sustenta em pé isoladamente, né? Essa ideia de talvez ter uma breve introdução, um artigo isolado, né, que se sustente independentemente de revisão de literatura, é muito interessante. Acho que por isso esses seminários aqui, acho que vão ser muito úteis para o grupo, né? Não, assim, Muitos programas, desculpa, Cris. só complementando, muitos programas, um mestrado é um bom artigo de revisão sistemática da literatura, né? Isso está adequado para o nível de mestrado, se for apenas isso apresentado, né? Então, estaria bem. Até porque, assim, se a gente pegar a definição de dissertação, né? A gente fazer uma boa dissertação sobre um determinado tema, né, considerando que a gente cumpra todos as exigências e os rigores metodológicos para isso, né, um estudo de revisão sistemática, assim, um estudo de revisão sistemática bem feitinho, gente, ele vai ter muito mais citação do que o estudo empírico mais, sei lá, assim, tipo, o estudo de revisão, eu não sei, ele tem um alcance muito grande, às vezes às vezes a gente fica meio, assim, até chateado, né, ai, mas foi só uma revisão, mas, gente, não é só uma revisão, sabe, uma revisão bem feita é um estudo extremamente importante, assim, para a literatura, sabe, então, às vezes, acho que a gente tem que também tirar um pouco o peso esse de, é só uma revisão, isso aqui eu queria fazer coleta, né? Às vezes depende, claro, depende, tá? Mas só para dizer para vocês que revisão, né, as revisões, independente do tipo, elas têm um valor acadêmico muito grande, tá? E aí tem um ponto que é extremamente importante, que conversa muito com os dias atuais, que é o seguinte: as revisões elas não dependem de coleta. Então isso para um momento de pandemia é extremamente importante, né? O que eu preciso para fazer uma revisão? Precisa botar a mão na massa, precisa fazer, né? E não tem sério, não tem nenhuma barreira assim que tu possa pensar que eu não tem como eu fazer essa revisão. Não tem custo financeiro, tirando as tuas horas de trabalho, né? Para quem é bolsista, enfim, horas de dedicação, mas não tem nenhum tipo de custo. Eu preciso comprar o equipamento tal, eu preciso, sei lá, tu faz no R, que é de graça, se for fazer uma meta-análise, sabe? Eu preciso acessar as bases de dados, a PUC tem isso.
sabe? Não tem custo, não tem barreira nenhuma. É simplesmente tu pegar uma ideia, elaborar ela e tu consegue. Não depende de nada, assim, não depende de ninguém. Tu não tem que ficar dependendo se as pessoas vão vir, não vão vir, se as pessoas estão, se tu tem perda de coleta, se tu coletou certo ou errado, sabe? Não tem nenhum tipo de barreira. É simplesmente tu pegar a tua pergunta, formular ela. Se ela vai ser sistemática, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, delimitar, assim, bem os teus métodos, os teus critérios e toca a ficha. Não tem porquê, assim, tu não tem nenhuma impeditivo, né? Tu fazer uma revisão. Então, isso é muito bom, né? A gente tem essa autonomia, né? E isso é bom, assim, para nós, no Brasil, né? Considerando que às vezes a gente não tem muita grana para fazer um estudo empírico, para fazer uma análise que eu queria, para coletar mais gente, porque eu não vou ter tempo, não sei o quê. Agora com a função da pandemia também, daqui a pouco não vou ter paciente, sei lá, bom. Então tem aqui uma revisão que não depende de nenhum tipo de coleta, né? Simplesmente tu botar a mão na massa e tu consegue executar. Ah, então esse ponto eu acho que é um ponto bem legal, assim. Espero que uma das mensagens que eu queria colocar aqui dentro disso especificamente é a motivação de vocês, né? Se vocês se pilharem para fazer uma revisão, tem como fazer, sabe? Não tem assim, ai, mas eu queria fazer uma revisão, mas eu nunca vou conseguir. Tá, tu não vai conseguir se tu não fizer, porque se tu colocar na cabeça que tu quer fazer, tem como fazer, sabe? Tem, vai atrás do método rapidinho, tu estuda ali, pede ajuda pra gente que já trabalha um pouco mais de tempo para te dar algumas dicas e tu tem como fazer. Independente do nível acadêmico também que vocês estão. Professor, pós-doc, doutorando, mestrando, IC, isso aí não interessa, sabe? Para quem vai fazer uma revisão. É todo mundo parte assim, claro, tirando as experiências, né, de vida, de formação, que dão uma ajuda aqui ou ali, mas não tem assim nenhum requisito em relação a isso para fazer, tá? Então, isso é uma coisa legal assim que eu queria chamar a atenção. Ó, a Milena colocou, é possível publicar estudos de revisão teórica sendo estudante de graduação, ou precisa estar no mestrado, doutorado. Acho que, não sei se ela tinha feito a pergunta antes, mas não precisa ser um aluno de mestrado ou de doutorado para publicar, ou ser o primeiro autor de uma revisão, né? Obviamente, isso vai estar alinhado, né? Vinculado a um grupo de pesquisa, com orientador, provavelmente vai ser uma equipe, né? Então, isso tudo já dá conta dessas coisas, né? Mas é só fazer, digamos assim, tá, gente? Eu gosto de colocar o só entre aspas, porque não é um trabalho simples. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, assim, ao longo das sessões aqui, dos nossos encontros, a gente vai ver que não é simples, mas é completamente execuível, sabe? É algo que dá para fazer. Quando a gente vê revisões, assim, publicadas em revistas com fator de impacto tipo 8, 10, 12, 20, 50 fator de impacto, uma revisão tu pensa assim, eu poderia ter feito isso. Pô, se eu tivesse tido essa ideia, sei lá, mas não é algo que tu olha para o artigo e pensa assim, bah, a gente nunca poderia ter feito isso aqui no Brasil. Porque a gente não tem o recurso, a gente não tem os participantes, a gente não tem grana para as análises, revisão não. Revisão é uma revisão que se dá uma revisão muito boa, ela vai ser bem publicada, sabe? Se ela tá bem organizada, bem feitinha, com todos os rigores que a gente vai falar, tá? Então, pensem nisso, assim, se pilhem né, pensando nisso, assim, que dá para fazer, que dá para fazer alguma coisa legal sem precisar ter muito recurso financeiro, assim, tá? Então tá, vamos falar especificamente então os tipos de revisão. Beleza, vocês formularam a pergunta de pesquisa de vocês, já pensei ali e espero ter motivado vocês que vale a pena fazer uma revisão, vocês curtiram a ideia, aí vocês começaram a ler ali os artigos que a gente mandou e viram que tem diferentes tipos de revisão, né? E aí eu penso assim, tá, mas qual que eu vou fazer agora? Qual o tipo de revisão que eu vou escolher? Então a gente vai falar rapidinho sobre esses três tipos, que são os mais comuns, especialmente narrativa e sistemática, mas também tem esse outro tipo aqui, que é uma revisão integrativa que vale a pena falar um pouquinho, assim, fazer algum comentário. A revisão narrativa, ou revisão teórica, ou revisão assistemática, são várias nomenclaturas para a mesma coisa, elas são revisões que elas não vão ter um método sistemático, elas não vão ter uma estratégia sistemática para que tu consiga fazer essa varredura, digamos assim, da literatura. E não necessariamente a revisão narrativa, ela precisa fazer uma varredura da literatura.
é uma forma ampla, assim, de tu, sei lá, que nem aqui, desenvolver o estado da arte de um determinado assunto. Então, o Cris é especialista em estudos em trauma e estresse, e ele vai lá, da cabeça dele, assim, começar a escrever sobre isso, assim, vou fazer reflexões aqui, baseado em toda a minha carreira aqui, sobre, sei lá, um apanhado histórico, assim, de como é que os estudos em trauma e estresse eles evoluíram, quais eram as principais teorias, modelos, né? E vou escrever aqui uma revisão, vou fazer uma narração, né, da literatura sobre esse determinado tema. Beleza, sabe? Isso, né, vai ter esse valor assim do ponto de vista teórico e conceitual, então eu vou puxar teorias, vou puxar, né, conceitos importantes para aquela determinada área, mas eu não vou necessariamente seguir uma metodologia ou critérios específicos para que eu escreva essa revisão, tá? E isso é extremamente importante porque toda a interpretação e análise ela vai se fundamentar no autor. Então vai ter essa característica, esse toque pessoal, tá? E o que que isso significa? Alguém quer arriscar responder? Por que que esse aspecto pessoal, o toque pessoal do Cris, por que que isso é importante quando eu falo de uma revisão narrativa? Por que que esse Muito elemento ele viés. é fundamental? Viés, perfeito. Né? Eu posso simplesmente assim, não, eu acredito que exercício físico faz bem para a saúde, então eu vou pegar uma revisão e vou ficar escrevendo sobre isso. Então eu vou escolher só os estudos que eu acredito ou que eu vi que, sei lá, que mostram que de fato faz bem para a saúde. Então existem, sei lá, 1000 artigos na literatura e 10 dizem que faz bem e 990 dizem que não, sei lá, não tem efeito nenhum ou é ruim. Mas eu pego uma revisão teórica, escolho só os 10 como minha referência e vendo como algo que é bom, que faz bem, sei lá, faz bem para a saúde. Então, a revisão narrativa, ela tem muito esse toque pessoal do autor. E isso, obviamente, leva, né, a ter as revisões narrativas elas terem um alto grau de viés. Né? Então a gente, o narrador, desculpa, a pessoa que vai escrever a revisão narrativa, ela vai colocar ali a interpretação dela, o ponto de vista dela, as crenças dela, as coisas que ela fez. Dificilmente tu vai ver, por exemplo, uma revisão narrativa essas super importantes, históricas, com o bambambam da área e o cara dizendo assim, tudo que eu fiz na minha carreira foi bobagem, porque agora a minha teoria ela não faz mais sentido, o Bruno publicou agora um negócio mostrando que não tem nada a ver isso, então tudo que eu pensei ao longo dos anos foi bobagem, não tem nada a ver. Né? Então, tipo, obviamente a pessoa vai escrever com esse tom assim mais pessoal, daquilo que ela acredita, daquilo que ela acha que é importante, né? Ela que vai poder escolher quais os artigos, os estudos que ela vai colocar como referência, tá? Isso significa que uma revisão teórica, então, uma revisão narrativa não presta? Pelo contrário. Pelo contrário, uma revisão narrativa, ela se eu pegasse uma revisão narrativa do Cris sobre trauma e estresse, óbvio que eu vou ler se eu estou interessado nesse tema. Não interessa se tem viés ou não. Eu quero ver qual foi a revisão que ele fez, qual foi os estudos que ele escolheu, qual foi a narrativa que ele contou para, sei lá, para escrever, para soltar a mão em cima disso. A gente vai falar daqui a pouquinho um outro aspecto disso, assim, tá? De por que isso é importante, assim, quando a gente fala a nível de evidência científica, tá? Mas, assim, a nível de citação, de importância, eu pego um estudo da Annual Reviews of Psychology, tá? São estudos onde as pessoas só convidam os bambambam da área de, sei lá, vou convidar o Beck para falar sobre depressão. Tu vai jogar no lixo a revisão porque ela é narrativa? Pelo contrário, né? Tipo, tu vai, obviamente, ler isso com o maior prazer, porque o cara da teoria foi lá escrever uma revisão sobre isso, né? Então, é só isso que eu quero dizer, assim, nem sempre uma revisão narrativa, ela não tem valor, né? Quando as pessoas começaram a popularizar mais os estudos de revisão sistemática, as pessoas começaram a dizer, não, mas não é sistemática. Tá, mas pera lá, né? Só um pouquinho, depende. Tá? Depende. A gente vai começar a falar também bastante a partir de agora no depende. O Gus queria comentar e o Bruno também levantou a mão. Acho que vamos com o Gus e depois o Bruno faz a pergunta ou a colocação, enfim. Tá. Uhum. Então, e outra coisa, né? Concordo muito e acho que
Tem algumas, dependendo da pergunta de pesquisa que tu nem estava falando antes, dependendo do meu objetivo com a minha revisão, às vezes não dá para responder com uma revisão sistemática, ou é muito Perfeito. difícil, é conveniente. Então, tipo, tô falando do TEPT no DSM-6. Eu tenho que fazer um apanhado de um monte de coisa, um monte de sintoma diferente, eu tenho que falar de estudos disso, daquilo, não sei o que. Se eu for fazer uma revisão sistemática disso, é muito grande, né? Então não dá para fazer uma revisão sistemática disso. É. Então, eu faço uma revisão na arte para juntar bastante coisa numa só. Perfeito. Claro que tem o viés, mas também depende do que eu quero responder. Perfeito. Excelente acréscimo, Gus. Obrigado. Brunão. Então, só para ver se eu entendi, seguindo agora a analogia, tipo, a revisão sistemática, então seria, tipo, desenhar um mapa do que a gente já sabe sobre todo o assunto, e uma revisão narrativa pode ser, tipo, caso um especialista esteja escrevendo, aqui tá o que a gente tá, eu acho que no futuro vai ser isso, e meio que dá um norte para onde as pesquisas podem seguir. Perfeito. E aí a revisão narrativa, ela tem não sei se um bordão, uma frase, sei lá, que eu ouvi em algum momento, não me lembro aonde agora, e não vou conseguir dar os créditos para quem ouvi, obviamente não foi eu que inventei, mas eu ouvi uma coisa muito legal que dizia assim, uma revisão narrativa, depois que tu fizer uma revisão narrativa, só o tempo vai te dizer se tu é um gênio ou um idiota, né? Porque, tipo, daqui a 20, 30, 50 anos, as pessoas podem te referenciar e dizer, olha só, o Bruno falou isso aqui 50 anos atrás, e provavelmente só vai ganhar os créditos depois que tu morrer, porque às vezes acontece meio assim, né? Tipo, parece que espera a pessoa morrer para dar os créditos. Ou pode a tua teoria que tu propôs lá cair em esquecimento e ninguém sequer lê o teu trabalho. Mas isso só o tempo vai te dizer, né? Porque naquele momento tu fez uma revisão, né? Tu, sei lá, tu pegou uma série de estudos e falou assim, olha, tirou da tua cabeça, assim, ó, eu formulei uma hipótese, eu acho que a área vai por aqui. Só o tempo vai te dizer se tu é um gênio que pensou, bah, realmente é pra cá que a gente tem que ir, né? Ou se, tipo, bah, nada a ver essa teoria aí, fica, sabe, nem vou ler isso aqui, porque é bobagem, nenhuma evidência aponta para isso, tá? Mas isso é muito excitante, assim, tu pensar nesse ponto de vista, né? Que, tipo, em tese, qualquer pessoa pode propor um modelo, obviamente, isso vai passar por revisão por pares, tu precisa ter uma fundamentação, um arcabouço teórico para tu propor alguma coisa importante, né? Mas é muito massa tu pensar que qualquer pessoa pode fazer uma varredura da literatura e dizer assim, olha, eu acho que, né, existe uma tendência das coisas irem aqui por esse caminho, eu acho que a resposta é para cá, sabe? Sei lá, ou propor um modelo novo, olha, baseado com todas as coisas que eu tô lendo, eu acho que TEPT no DCM6 tem que ser por aqui. E aí, tipo, porra, isso é muito massa, porque é isso que eu falei, tu não precisa trabalhar em Stanford e na UCLA, sabe? Não tem barreira de estrutura física, tu precisa de um PC, sabe? Então, é muito massa, assim, se tu começa a pensar por esse ponto de vista, assim, que uma revisão, ela tem ainda mais hoje, né? Caiu no PubMed, pá! Independente de ser o Bambambam ou não, tá no PubMed, a pessoa que tem interesse lê aquilo ali, daqui a pouco já bomba no Twitter e, sabe? Sabe? Saiu um artigo mostrando que quando tu twitta o teu paper, ele ganha sei lá quantas vezes mais citações, assim. Então, tipo, as pessoas estão começando a usar também Instagram, Twitter para dar uma bombada, assim, no número de citações, impacto das publicações. Então é isso, olha aqui a teoria nova que o Brunão bolou aqui, o cara tá propondo sei lá o quê, daí as pessoas já começam a falar sobre isso, daqui a pouco tá nos trending ali, e vai, sabe? Uma coisa que tu precisou de um computador para fazer, tá, gente? Então, assim, revisão é uma coisa muito massa, assim, né? Na verdade, tu até fica pensando, como que eu nunca fiz uma, assim, né? Se tu refletindo, assim, às vezes eu penso, né? Pô, mas como que eu não fiz ainda, né? Então é algo que é extremamente factível, assim, e dá pra fazer. Tava olhando o horário aqui, mas a gente tá de boa. Oi. Luiz. Eu só queria comentar rapidinho também. Uma Quem questão... é que tá falando? Desculpa. É a Marina. Ah, Marina. Oi, Marina. Desculpa. Então, da diferença da narrativa para sistemática, que a narrativa também não é posta constantemente em avaliação de qualidade, né? Ela não vai exatamente avaliar a qualidade dos estudos, também não vai ser avaliada a qualidade da narrativa em como o método foi adequadamente feito pela Amster, Prisma, que são escalas, que é uma coisa muito relevante. Ela não foi escrita, ela não foi desenhada com essa finalidade também,
né? E a gente vai entrar agora, que bom, Marina, que tu falou. A gente vai agora, daqui a pouco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e a gente volta nisso que tu comentou, tá? Deixa eu só trazer aqui, por exemplo, uma estrutura de uma revisão que eu peguei aqui por acaso, ó, exercício físico e aspectos psicobiológicos. A pessoa fez uma revisão narrativa, tá? Qual foi a estrutura que essa pessoa, que esse autor, que eu não me lembro, aqui, ó, Marco Túlio de Mello, lá do TUFIC, casualmente é BR, tá? Então, o que ele fez? Fez uma introdução, aí escreveu os ritmos biológicos do exercício físico, sono e exercício físico, transtornos de humor e exercício físico, a memória e o exercício físico. Isso aqui eu peguei do artigo, tá? As dependências do exercício físico, o álcool e o exercício, esteroide anabolizante, conclusão, tá? Isso aqui é como está publicado, essa revisão narrativa, tá? Nem me lembro agora qual é a revista, mas só para vocês entenderem uma coisa aqui. O que é legal disso e o que não é, tá? O legal daqui é que ele pôde escrever basicamente o que ele quis, né? Qual que é o problema disso aqui? É que o cara falou de tudo, né? Tipo, o cara falou de sono, falou de transtorno de humor, falou de álcool, falou de esteroide anabolizante, tudo isso relacionado com exercício, tá? Então, ele tem essa liberdade para escrever o que ele quiser, no formato que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas é importante a gente não perder de vista o quê? A pergunta de pesquisa, porque senão fica uma coisa meio Frankenstein. Fica uma coisa tipo, eu vou falar sobre tudo, mas, sei lá, talvez eu não vá aprofundar sobre nada. Não estou nem dizendo que esse aqui é o caso, eu só estou dando um exemplo, eu nem conheço essas pessoas, conheço só o Tufik, que trabalha bastante com sono, mas, tipo, é um exemplo só de que a pessoa, às vezes, numa revisão teórica, pode falar sobre várias coisas, que era o objetivo, provavelmente, né? O título ali, exercício físico e aspectos psicobiológicos. Então, já no título, tu já vê que é uma coisa bem ampla, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem esse direcionamento, talvez, para algo mais específico, tá? Então, os prós de uma revisão narrativa: permitir a gente ter uma escrita mais autoral, ou seja, eu consigo colocar o meu ponto de vista, as minhas crenças, etc., o meu viés ali. Isso é um pró, mas pode ser um contra também, dependendo do caso, do tema, tá? Uma revisão narrativa é legal porque ela ajuda a soltar a mão para escrever, ou seja, vai escrevendo, começa a escrever, isso dá isso ajuda, assim, a tu conseguir engrenar, assim, colocar as ideias no papel, sabe? Tu escrever mesmo, assim, vai escrevendo e depois a gente poda, assim, vai direcionando para algo mais específico. E uma revisão narrativa, ela permite que tu tenha uma questão de pesquisa um pouco mais ampla, como foi o exemplo que eu falei ali, aspectos psicobiológicos, seja ele qual for, né? Pode falar do que tu quiser, pode fazer uma salada de fruta. Quais são os contras, tá, de uma revisão narrativa? É que ela não vai poder ser replicada, ou seja, eu não vou ter como escrever uma revisão exatamente igual ao Gustavo, porque ele colocou ali o viés dele, as crenças dele, o estilo dele, então eu não consigo replicar, digamos assim, um possível resultado que ele encontrou. A literatura, ela é, de certa forma, infinita, né? Então, tu tem que cuidar para que tu tenha um foco, porque senão tu pode te perder, tu vai escrevendo, quando vê tu tá soltando a mão, quando vê tu tinha uma linha de raciocínio para seguir, mas como a literatura ela é razoavelmente infinita, assim, né? Tu vai achando referência atrás de referência, tu pode te perder, né, sobre o tema que tu tá querendo escrever, e ela pode ser, tá, demasiadamente enviesada pela opinião do autor. Tá? Então, esses são alguns pontos assim para a gente considerar quando a gente está pensando se vai fazer uma revisão narrativa ou sistemática. A revisão integrativa, tá, gente, eu não é um método que eu não estou muito familiarizado, assim, eu não conheço muito. Se alguém tiver até algum complemento aqui com algumas coisas que eu vou trazer, pode me ajudar. Mas a revisão integrativa, pelo que eu entendi, ela veio mais ou menos dentro dessa ideia de tu fazer uma combinação entre diferentes metodologias, coisas que às vezes tu não consegue numa sistemática, porque tu tem critérios super rigorosos, né, de inclusão e exclusão, e tu vai conseguir dentro da integrativa, né, combinar dados empíricos e teóricos para que tu possa, sei lá, definir algum conceito, identificar alguma lacuna da literatura, fazer alguma revisão de teorias e métodos de um determinado assunto. Então é como se fosse um misto, digamos assim, de sistemática com narrativa.
mas não é um tipo que eu tenha mais experiência assim para comentar. Então, se alguém até quiser comentar alguma coisa em cima disso, por favor, abre o mic aí e coloca. Também. Não, eu não, na verdade, assim, eu vejo que as pessoas falam bastante sobre isso, mas eu não vejo, assim, muitas revisões integrativas publicadas, né? Geralmente vai ficar entre narrativa e sistemática. Então vamos lá, o que é a maldita revisão sistemática, né? Quando a gente olha isso aqui, gente, isso aqui é aquela pirâmide de evidência científica, tá? Isso aqui significa o quê? Quanto mais no topo da pirâmide, mais robusta é a tua evidência científica, tá? Não quer dizer que o estudo que está no topo é o estudo que vale mais, tá? Isso aqui que está no topo é o grau de evidência científica, do mais robusto para o mais fraco. E aí vocês vão olhar aqui, ó, que até nem está aqui, na verdade. Os estudos de revisão, eles geralmente narrativas, eles estão aqui na base da pirâmide. Tá? Elas vão ficar aqui. Depois, estudos em animais, in vitro, laboratoriais. Daí eu vou ter os estudos transversais, de caso controle, de coorte, os ensaios clínicos. E lá em cima eu vou ter as meta-análises e revisões sistemáticas, no topo, digamos assim, da pirâmide de evidência. O que isso aqui significa, gente? Isso aqui significa que quando eu quero propor uma intervenção baseada em evidência, não interessa a minha opinião. Eu não posso usar um artigo de revisão narrativa para dizer assim, um paciente na UTI, tu tem que tratar ele desse jeito. Porque daí vai ficar uma coisa meio como é hoje, assim, mais ou menos na política, né? Cada um fala o que acha e não necessariamente tu tem um corpo de evidências que suporta aquilo ali que tu tá falando. Agora, quando tu tem um método de busca que ele é sistemático da literatura e tu faz uma varredura de supostamente toda a literatura, e aí tu diz assim, olha só, eu revisei toda a literatura, eu li todos os artigos sobre isso, sobre esse tema, a minha pergunta de pesquisa foi essa. E eu posso te dizer que para pacientes na UTI com síndrome respiratória aguda, o tratamento com melhor desfecho é esse daqui. Porque tu tem toda uma busca sistemática, um corpo de evidências por trás daquilo ali que tu tá propondo. Tu não tá simplesmente escrevendo, porque daí tu pode ter um viés. Não, eu escrevi, tá, mas aí tu escolheu 2 artigos que dizem que esse método aqui é o melhor e 998 dizendo que não tem evidência nenhuma, né? Então, sei lá, é muito que a gente vê hoje, assim, eu não gosto muito de politizar o discurso, mas é muito que a gente vê hoje, assim, tu pega um estudo in vitro laboratorial com ivermectina e os caras dizem, não, ivermectina cura o troço. Aí tu bota o estudo que deveria estar aqui lá em cima. E aí tu diz, não, funciona. Então é isso, porque as pessoas não entendem isso daqui. Existe um nível de evidência, tá? E que esse nível de evidência ele vai do mais fraco para o mais robusto, e a revisão sistemática com meta-análise está no topo, tá, desse nível de evidência. Isso significa que quando tu tem uma revisão sistemática com uma meta-análise, quando ela é bem feita, né, com todos os cuidados que a gente vai falar também ao longo dos nossos encontros, né, tu tem como se fosse uma recomendação, olha, para isso daqui, é isso aqui que tu poderia fazer. Ou os achados, os correlatos que eu vejo em uma determinada condição são esses aqui. Isso independe da tua opinião, sabe? Tipo, eu acho que TEPT altera a variabilidade da frequência cardíaca. Tu vai fazer uma varredura e vai puxar tudo. Se tu acha que aumenta ou diminui, não interessa. Tu vai puxar todos os artigos que estão ali. E com toda essa varredura, tu vai ter que daí colocar ali, né? E a gente vai falar bastante depois nos próximos encontros sobre viés de seleção, viés de publicação, etc. Tá? E só para lembrar, tá, gente, que não é considerada evidência científica vídeos do YouTube, experiências pessoais, instintos paternais ou maternais, alguém que tu conhece, né, opinião de gurus, isso tudo não é considerado evidência científica, tá? Eu sei que é nosso papel também como cientista, digamos assim, reforçar isso daqui, tá? Então, quando a gente fala de meta-análise, né, eu vou ter uma pergunta de pesquisa claramente definida, tá? Os métodos, eles são explícitos e sistemáticos, né, como o próprio nome sugere. Ou seja, eu tenho uma pergunta de pesquisa, eu quero saber qual é o melhor tratamento que existe no mundo hoje para TEPT. Quero saber
qual é o melhor tratamento do mundo para isso. Então, eu vou definir os meus critérios e o meu método de forma explícita. Para tentar responder essa pergunta, o que eu fiz? Eu peguei todos os estudos que existem no mundo com algum tipo de tratamento para TEPT. E eu coloquei todos eles, compilei aqui, fiz um compilado da literatura, porque eu quero saber qual é o melhor tratamento. Será que é terapia de exposição? Será que é lactobacilo? Será que é exercício? Será que é tomar banho de cachoeira? Não sei. Eu quero saber qual é o melhor tratamento. Eu não delimitei, nesse caso, qual é o tipo de tratamento que eu estou querendo ver. Eu estou querendo fazer uma revisão de toda a literatura. Tá? Então, eu vou definir critérios explícitos para isso. A principal característica da revisão sistemática é a condição de replicabilidade, ou seja, qualquer pessoa que lê a tua revisão, ela tem que ser capaz de replicar e achar exatamente os mesmos resultados que tu publicou, em tese. Tá? Por isso que quanto mais explícito todo o passo a passo que tu coloca, e quanto mais claro tu demonstra toda a sistemática que tu utilizou para analisar os estudos, para definir os critérios, maior vai ser a qualidade, maior vai ser o teu score, digamos assim, dos guidelines lá do Prisma, Cochrane, etc. Tá? Então, por quê? Porque ela tem que ser em tese, tá, gente? De novo, em tese, ela tem que ser livre de viés. Não posso colocar nessa análise aqui a minha opinião pessoal, porque daí eu vou dizer assim, eu quero saber qual é o melhor tratamento para TEPT, mas se eu acho que é tomar Coca-Cola de manhã, eu vou pegar e vou criar critérios, vou criar mecanismos para incluir todos os estudos que não, sabe? E aí eu coloco só os estudos dos pacientes que tomaram Coca-Cola de manhã e vou dizer, a revisão sistemática aqui mostrou que tomar Coca-Cola no café da manhã é o melhor tratamento para TEPT, né? Então, isso é importante, assim, tem que estar muito claro. E se o método está claro, se a tua pergunta de pesquisa está clara, aí a gente, com a crítica que a gente tem, vai ler o estudo e vai dizer, tá, por isso que tu está dizendo que é Coca-Cola de manhã, porque tu excluiu todos os estudos que, sabe? Quando tu tem uma revisão teórica, tu consegue esconder, digamos assim, isso, mas numa revisão sistemática, não. Porque esses elementos, eles precisam aparecer de forma clara e objetiva, todo o passo a passo que tu fez para escolher os artigos, os descritores que tu usou, que é o que a gente vai evoluir muito, tá, gente, ao longo dos próximos encontros. É isso. Qual o descritor que eu uso? Qual é o critério de inclusão e de exclusão? Como é que eu faço uma síntese dos resultados? Se eu quero fazer uma meta-análise, como é que eu jogo uma análise estatística em cima? Como é que eu descrevo o meu método? Como é que eu descrevo quantos artigos eu achei? Como é que eu excluí os duplicados? Tu fez no Ryan, tu fez no Excel, tu fez no Covidence, sei lá. Qual foi a plataforma que tu usou? Então, tudo isso numa revisão sistemática tem que estar muito claro. Muito claro. Porque senão ela começa a perder, digamos assim, essa validade, porque ela deveria ser, em tese, livre de viés. Mas aí, se tu não descreve claramente os teus critérios, como é que tu me garante que tu não tem viés na tua revisão? Então, por isso que todos os critérios que a gente adota, todas as coisas que a gente está fazendo, todo o passo a passo, ele tem que estar muito claro, para que qualquer pessoa lá no interior do Zimbábue, eu quero replicar a revisão do Dudu. Beleza, ela vai ler a minha revisão e vai ser capaz de achar os mesmos resultados. Se ela não consegue, opa, tem alguma coisa que talvez eu descrevi que não está no lugar. Beleza? O que aconteceu aqui? Travou? Só um pouquinho, deixa eu... Mas é isso, gente. Não, é isso aí, o último estava em branco mesmo. Eu acho assim que ao longo dos próximos encontros a gente vai conseguir avançar, tá? Bastante assim, ó. Quais descritores que eu uso? Se eu tenho que fazer uma revisão sistemática ou narrativa, quais são os critérios que eu vou utilizar para escolher uma ou outra? Tá, eu decidi que vai ser sistemática, beleza, agora vamos olhar os pormenores disso, né? E aí a gente vai falando assim, especificamente sobre os tipos à medida que as coisas forem avançando. Alguém ficou com alguma dúvida, assim? Acho que deu certinho, na real, o horário, né? Mas a gente ainda tem 2 minutos, se alguém tiver alguma questão. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se foge um pouco, porque falando agora revisão de escopo se encaixaria numa revisão mais sistemática, então.
ser sistematizado. É Eu não entendi uma a forma tua de pergunta, revisão Marina. que não... Oi, desculpa. O que é uma revisão do que tu tá fazendo? Desculpa. Escopo. Que ela é mais voltada a mapeamento exploratório, mas ela tem o mesmo método da sistemática, né? Então, seria um passo antes da sistemática, mas ainda sistematizado com um método muito mais do que a narrativa. E aí eu fiquei me perguntando se Eu nunca ouvi a de falar. escopo se abarca, né? Não, Eu nunca ouvi falar, assim, para ser sincero, o que é uma revisão de uhum. escopo. Não sei se o Gus aí, o Cris, ou alguém tem alguma ideia, assim. Desculpa, mas eu nunca tinha ouvido falar. O que às vezes acontece é que às vezes as pessoas trocam um nome por outro, mas na verdade, se tu olhar assim a característica fundamental, ela vai acabar se encaixando entre uma ou outra. Como eu nunca ouvi esse termo, eu teria que ler o qual que é a caracterização, digamos assim, para dizer se ela se encaixa mais numa sistemática ou numa narrativa, mas eu não sei te dizer, eu nunca tinha ouvido, na verdade, esse termo. Tá. Obrigada. Mas eu vou dar uma olhada e depois eu te conto, assim. Uhum. Deve ser uma revisão um pouco mais diferente, assim, do que as... Sim, Deu uma ela olhadinha no vai Google mais agora. para exploratório e mapeamento de intervenções de saúde, seja mais... Exatamente. Mas realmente é uma coisa que... A Melina colocou ali, ó, que eu saiba encaixa mais na sistemática, mas é com caráter exploratório. Isso. O Cris botou um Isso. artigo ali, que eu não sei se é Isso. Eu fiquei com uma pergunta Scoping Review. na Ah, tá. cabeça se a pergunta problema de uma revisão de escopo seria um pouco mais ampla do que uma sistemática, né? Porque ela vai Uhum. ter um Eu caráter acho que pelo que eu tô lendo aqui só do abstract, tá, gente? Mas eu vou ler depois com um pouco mais de calma, porque eu nunca tinha ouvido falar. Parece ser muito mais sistemática, tá? Sistemática. Porque ela tem um método ali de busca bem delimitado ali, ó. E segue, inclusive, o fluxo, diagramas de fluxo do prisma, que vai ser algo que a gente vai falar no próximo, não sei se Uhum. no outro Eu acho que a ainda. questão da nomenclatura da Descopa é só por causa da pergunta de pesquisa mesmo, o que visa Pode ser. É. responder, eu acho que é, tipo, Isso são pra dar coisas uma que ideia da... acontecem. Às vezes as pessoas falam, vou fazer um estudo de sei lá o que ninguém nunca ouviu falar, a pessoa está tentando cunhar um termo, não sei. Uhum. Mas acho que, assim, a nível de característica da revisão, né, assim, existem esses dois grandes blocos, assim, e depois algumas pequenas variações dentro disso. Uhum. Sistemática, que possuem um método de busca bem claro, bem definido, com os descritores e toda a metodologia associada, e narrativa sem essa parte metodológica explícita, né, uma coisa mais autoral, pessoal, digamos assim. Tá. Uhum. Acho que a Milena tinha comentado, não sei, Cris, a gente tem tempo ainda? Não sei se a gente não... Pessoal, eu acho que a gente poderia talvez eventualmente jogar no e-mail ali algumas perguntas, Isso, ou se quiserem, né? E aí a gente vai tentando responder no iniciozinho da próxima, né? tá? E Boa ideia. agora passou um pouquinho do horário. Dudu e Gus, eu acho que está excelente, né? Né, imagino que essa percepção que a Laura colocou, eu estou falando que deve ser percepção de muitos. Eu acho que está muito bom e acho que vai ser muito esclarecedor acho que começamos muito bem, tá? Eu vou aqui vou colocar depois no link ali no e-mail, tá? Tá. E aí eu vou passar também para ti, para o Gus, uma sugestãozinha para meta-análise. E Perfeito. então, na próxima semana, a gente vai discutir questões mais gerais dos projetos e depois, na outra, a gente segue o cronograma atualizado que foi naquele e-mail do Gus, Isso. tá? Então tá. Dudu, Gus, excepcional, viu? Muito legal Valeu. mesmo. Obrigado, gente. Vamos lá. O que a gente puder ajudar aí, a gente está à disposição. Tá bom? Um abraço. Tchau, gente. Boa tarde aí. Bom restinho de semana. Tchau.